Olá, pessoal. Então, nessa aula de agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre a dinâmica do nosso organismo vivo, como são as rotas de entrada e de saída de produtos do metabolismo. Nós vamos ver também o conceito de homeostasia, que muitas vezes é trazido como equilíbrio dinâmico, onde as substâncias que estão dentro do nosso organismo precisam estar em uma concentração constante. O que isso significa, prof? Né? Então, é necessário entender que não pode ter excesso, nem pode ter falta de determinadas substâncias, senão nós entramos em um desequilíbrio e nós perdemos a homeostasia. E ao final nós vamos ver como isso tudo é controlado, né? Nós temos os hormônios aí que são controlados por feedback, que também pode ser chamado de retroalimentação. E esse controle, ele ou feedback, né, retroalimentação ou feedback, ela pode ser classificada como positiva ou negativa. Então vamos lá. Tá? Então, a unidade viva básica do organismo é a célula. Nós já vimos que o nosso corpo é formado por substâncias que não possuem vida, como átomos, moléculas, para fornecer condições necessárias para a menor unidade viva do nosso organismo, que no caso é a célula, tá? Aqui também eu coloquei, ó, que cada órgão é um agregado de muitas células diferentes, mantidas por estrutura de suporte intracelular. Então, quando vocês estudarem lá na histologia, vocês vão ver que cada tecido é composto por um agregado de células, são muitas células que estão próximas uma das outras, porém, entre as células, nós temos um espaço aqui que nós chamamos de interstício, onde tem vários elementos. Então, aqui tem fibronectina, proteoglicanas, glicosaminoglicanas, colágeno, água, enfim, tem muitas substâncias aqui que são encontradas nesse suporte intercelular, né? O nosso corpo ele tem trilhões de células, cada uma com a sua estrutura diferente, algumas têm mais um tipo de organela do que outras. Então, por exemplo, o músculo tem muita mitocôndria, porque precisa de muita energia, uma vez que se contrai muito, né? Células produtoras de hormônios esteroides têm muito retículo endoplasmático liso, enfim. As células são diferentes, possuem componentes diferentes de acordo com a sua atividade, tá? Agora sim, embora elas sejam diferentes, elas possuem características que são comuns a todas elas. Como, por exemplo, quando nós desenhamos uma célula, a estrutura básica da célula, a gente sabe, né? A nossa célula do nosso corpo, ela tem membrana plasmática, tem citoplasma, tem núcleo. Então, elas têm estruturas físicas que são comuns, assim como estrutura funcional de atividade. Então, por exemplo, todas as células precisam de nutrientes. Então, ácidos graxos, água, carboidrato, aminoácidos, glicose, deve chegar na célula para que ela consiga realizar o seu metabolismo, tá? Então, todas as células precisam de nutrientes, todas as células realizam metabolismo e produzem substâncias que são produtos desse metabolismo. Então, embora elas sejam diferentes, tem coisas, elementos que são comuns a todas as células, tanto no que se refere às situações metabólicas funcionais, como também à estrutura. Ok, tá? Então, assim, as nossas células, elas precisam estar em um ambiente que tem bastante água. A primeira célula que apareceu na Terra, no planeta Terra, tinha muita água, era banhada por uma quantidade imensa de água. Que é a água que vai promover o transporte de todas as coisas do nosso organismo, né? Quando a pessoa está desidratada, o corpo entra em sofrimento. Então, dependendo, inclusive, da nossa idade, porque está diretamente relacionado com a velocidade do nosso organismo, a gente vai ter mais ou menos água. Então, por exemplo, na idade embrionária, o nosso corpo tem muita água, chega a ter mais de 80% de água. Por quê? Porque o metabolismo da divisão celular é muito intenso, então precisa de muita água, porque o metabolismo está intenso.
Porém, na idade adulta, a gente já tem uma menor quantidade de água no nosso organismo, entre 60% e 70% de água. E quando a pessoa vai ficando mais idosa, o corpo vai ficando mais envelhecido, o metabolismo ele se torna mais lento e, consequentemente, no nosso corpo tem menos água. E aí tem uma necessidade maior, inclusive, de se hidratar. E onde é que fica essa água no nosso corpo? Então, a água que está dentro do nosso organismo, ela pode ser encontrada tanto dentro da célula, que nós chamamos de líquido intracelular, como também a água pode ser encontrada fora da célula, que nós chamamos de líquido extracelular, tá certo? Sendo que, naturalmente, a água, ela se distribui por osmose, tá? Quem não lembra de osmose, eu vou falar aqui, vou lembrar agora. Osmose, né, é uma atividade sem gasto de energia, né? Pensando em água, é quando a água se desloca de um local menos concentrado para um local mais concentrado. E dentro da célula, no ambiente intracelular, nós temos uma maior concentração de coisas, de substâncias. Então, tem mais proteínas, por exemplo. Dentro da célula tem muita proteína. Então, naturalmente, a água sai de dentro do plasma, sai de dentro do intestício e entra na célula, porque é onde é o compartimento, é o local do nosso organismo onde tem uma maior concentração de solutos. Então, é por isso que, ó, o líquido intracelular, ele é proporcionalmente maior do que o líquido extracelular, que pode ser encontrado no intestício, né, líquido extracelular, pode ser encontrado no intestício, ó, líquido intersticial, que é esse espaço aqui entre as células, e também dentro do plasma, em 2 compartimentos, tá certo? Então, aqui, os líquidos corporais podem estar dentro da célula, chamado de líquido intracelular, ou fora, chamado de líquido extracelular. A maior parte do líquido está dentro da célula, porque é onde tem uma maior concentração de solutos. Agora, um conceito também importantíssimo, que inclusive deu a origem à nossa disciplina Fisiologia, é o meio interno. Então, o que é o meio interno, prof, do nosso corpo? É o líquido extracelular. Então, não se confundam, porque às vezes o nome, né, intui algo que é errado. Então, o líquido extracelular, o líquido que está fora da célula, tanto no intestício como também no plasma, é o nosso meio interno. Então, por exemplo, quando a gente bebe água, quando a gente consome algum alimento, que ele é processado no nosso tubo digestivo e ele, pluf, entra na nossa corrente sanguínea, ele faz parte do nosso meio interno. Por quê? Porque ele está no líquido extracelular. Esse alimento que a gente ingeriu ou vai estar dentro da nossa corrente sanguínea ou vai para o líquido extracelular a fim de entrar dentro das células. Então, essa daqui é uma rota de entrada, por exemplo. Quando a gente se alimenta, quando a gente bebe água, o que está dentro do sangue vai para o intestino e depois alcança as células, certo? Ainda sobre o líquido extracelular, ele está em movimento contínuo, né? Então, foi o que eu falei, ó. Quando a gente se alimenta, né? Alguém que fez alguma alimentação recentemente aí. Então, quando o sangue, ele passa pelo intestino, ele vai recolher aquele alimento que foi processado, que foi digerido, que foi absorvido. Então, esse alimento ele vai ser distribuído pelo corpo inteiro. Inicialmente, ele vai se encontrar dentro dos vasos sanguíneos, no plasma, então a glicose do chocolate que comeu inicialmente vai estar no líquido extracelular plasmático, né? Então, ele vai ser distribuído pelas artérias, vai alcançar as arteríolas, depois vai alcançar os capilares, tá? Então, vamos pensar aqui em glicose. A glicose precisa entrar na célula, né? Então, foi distribuída pelas artérias, arteríolas. Quando chegou aqui nos capilares, ó, a glicose vai entrar no intestino, a rota de entrada, e depois vai entrar na célula. Aí vamos pensar aqui em um produto do metabolismo. Essa célula está produzindo gás carbônico, essa célula está produzindo alguma substância que precisa ser eliminada. Então, o que essa célula produz? Sai da célula, vai para o intestino, vai para o capilar, vênula, veia, circula pelo sangue, tudo. Então, quando chegar no pulmão, por exemplo, pensando em CO2,
ele vai ser liberado, o excesso de CO2 vai ser liberado. Então, é assim que o líquido é distribuído pelo nosso corpo, e isso explica todo o dinamismo da distribuição de todas as substâncias, tanto que precisam alcançar as células, como também que as células produzem para ser distribuída pelo corpo todo, tá vendo? Então, esse dinamismo é muito importante. Então, por exemplo, um hormônio que o nosso corpo produz através da glândula da tireoide, que é o T3 e o T4, ele é produzido em uma região aqui próxima do pescoço, no pescoço, né? Mas a gente consegue coletar e quantificar esse hormônio no braço, quando a gente faz o exame de sangue. Assim como os hormônios produzidos pelos ovários, pelos testículos, pelas suprarrenais, enfim. Tudo que a gente produz no nosso organismo que alcança a corrente sanguínea é distribuído pelo corpo todo nesse formato, tá? Então, isso precisa ter uma constância, né? Que é o que a gente chama de homeostase, que se refere à manutenção de um meio interno quase constante. O que isso significa? Se as células precisam de oxigênio, o tempo todo tem que ter oxigênio disponível para essas células, não pode faltar oxigênio. E se estiver faltando oxigênio no nosso corpo, o que acontece? A frequência respiratória aumenta, a frequência cardíaca também aumenta, para evitar que as células fiquem sem oxigênio, para promover o fornecimento de oxigênio. Se o nosso corpo está produzindo mais gás carbônico, a frequência respiratória também aumenta para colocar aquele gás carbônico para fora. Se a pessoa bebeu muita água, então recentemente teve até uma notícia aí de uma pessoa que se intoxicou porque bebeu não sei quantos litros de água em pouco tempo. Então, se você ingere muita água, rapidamente o seu organismo libera aquela água, principalmente através da urina, né? E assim sucessivamente, se a temperatura do corpo aumenta, olha a febre aí, fazendo com que a pessoa, a febre não, a transpiração, fazendo com que a pessoa transpire e elimine aquele excesso de calor. Então, tudo no nosso corpo tem que estar controlado, né? Se a quantidade está deficiente, o corpo retém e promove o fornecimento, né? Então, a gente sente fome quando a gente precisa de glicose no sangue. Enfim, então eu vou ler aqui. Essencialmente, todos os órgãos e tecidos do corpo humano executam funções que atribuem para manter constante as concentrações de íons, por exemplo, né? Então, sódio, se o sódio está baixo, a gente aumenta o apetite pelo sódio, para poder aumentar o sódio no nosso corpo. Os rins retêm sódio, né? E assim vai, nutrientes, a gente sente fome quando está com pouco nutriente no nosso corpo, a gente se sente saciado quando já tem a quantidade ideal de nutrientes no corpo. A água também e várias outras substâncias, né? Substâncias benéficas, como eu acabei aqui de citar algumas, mas substâncias também que podem ser tóxicas. Então, produtos do metabolismo, ureia, creatinina, à medida que são produzidos, precisam ser liberados para manter as funções constantes, as concentrações das coisas todas constantes, tá? E o fato de nos mantermos vivos é resultado de complexos sistemas de controle que controlam a quantidade dessas substâncias no nosso organismo. Se a gente não controla isso, a gente fica doente, tá? E a fisiologia, ela estuda muito isso. É uma ciência que tenta explicar as características e os mecanismos específicos que o corpo desenvolve para fazer com que a gente se mantenha viva, né? Vivos, fazer com que a gente se mantenha vivos, como consequência também da manutenção, né, da constância da quantidade de coisas no nosso organismo. Quem regula as funções corporais, quem regula a nossa homeostasia, são os órgãos, principalmente os que pertencem ao sistema nervoso e ao sistema hormonal, que controla as atividades do nosso corpo. São sistemas extremamente regulatórios, sendo que agora, nesse primeiro momento, nós não vamos focar em sistema nervoso. Mas só para vocês terem uma ideia geral, que o sistema nervoso é aquele que regula o nosso corpo de uma forma muito rápida, através de reflexos, né? Sem nem a gente pensar, ele já, ó, agiu. E o sistema hormonal não, ele também participa de forma muito eficiente da regulação, porém de uma forma mais lenta, mais processual, que é o que a gente vai focar agora nesse primeiro bimestre, tá? Então, tudo isso para promover a homeostase, que eu já expliquei algumas vezes, que é definida como estado de equilíbrio entre as variáveis fisiológicas.
E eu gosto bastante de frisar que esse é um processo dinâmico, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer o exame de sangue, né, a gente não tem que ter tanto de vitamina D, tanto de T3 e T4, tanto enfim, de leucócitos, vários fatores, né, vários parâmetros. A gente tem que ter de tanto a tanto, né? Insulina, glicose. Então, o processo de constância é extremamente variável. Ele deve estar dentro de um valor de referência, de uma faixa de referência, porque por vezes alguns hormônios eles vão aumentar um pouquinho, eles vão diminuir um pouquinho, mas só que não pode ser muito, não pode estar fora dos valores de referência. Então, a homeostase se refere a um processo dinâmico por considerar oscilações dentro de um estado de equilíbrio. Então, se aumentou um pouquinho, mas está dentro do valor de referência, ok. Se baixou um pouquinho, mas está dentro do valor de referência, ok. E como eu já falei algumas vezes, essencialmente todos os órgãos e tecidos do corpo desempenham funções que ajudam a manter essas condições relativamente constantes, tá? E aí vem o ponto alto aqui da nossa aula, que é o sistema de retroalimentação ou feedback, né? E quando a gente vai estudar hormônio, quando a gente vai estudar sistema hormonal, a gente precisa falar sobre feedback. Então, algo que é muito comum é o aluno achar que feedback positivo é um controle bom e feedback negativo é um controle ruim, quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, o feedback negativo, ele é o que acontece mais no nosso organismo, acontece momento a momento, tá? Ele é o principal regulador das nossas funções. E o feedback positivo também é importante para a manutenção da nossa vida, porém, é o que está mais relacionado com situações de descompensação. Então, se o feedback positivo ele for descontrolado, ele pode gerar, inclusive, a morte. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque o feedback positivo, naturalmente, ele está mais voltado para um distúrbio do que o negativo, tá? Então, primeiro eu vou conceituar, assim, de uma forma bem tranquila que vocês possam entender. Olha só, o feedback negativo é aquele que acontece momento a momento, que é o mais frequente, o mais importante no nosso organismo. O que é que ele faz? Ele evita que haja excesso e que haja hiperestimulação, ou que haja falta ou depressão do sistema. Como assim, prof? A senhora falou, eu não entendi, foi nada. Então vamos lá. Eu gosto sempre de utilizar o hormônio da glândula da tireoide, porque todo mundo conhece alguém, ou né, alguém próximo, enfim, às vezes até a própria pessoa tem algum comprometimento nos hormônios da tireoide. Mas vamos lá. Se o hormônio aumenta um pouquinho, então sua glândula da tireoide está trabalhando e o hormônio aumentou. Só que ele não pode extrapolar um determinado valor, porque, como eu falei, existe um limite, né, um valor de tolerância. Então, esse hormônio está aumentando. Aí o corpo fala assim: olha, pare ou reduza a sua atividade para impedir que esse hormônio fique em excesso. Então, se o hormônio estava aumentando e o corpo envia um sinal para a glândula da tireoide reduzir a sua atividade para evitar que haja uma extrapolação do hormônio da tireoide, eu tenho um feedback negativo. O hormônio estava aumentando e o corpo manda diminuir, feedback negativo. Aí o hormônio está caindo, e o corpo percebe, que as nossas células têm sensores, né, de hormônios, e o corpo percebe, olhe, volte a trabalhar mais glândula da tireoide, porque senão vai faltar hormônio. Então, se o hormônio estava caindo e o corpo manda aumentar para evitar que haja falta, eu também vou ter um feedback negativo. Então, assim, o feedback negativo, ele vai na contramão do estímulo. Se o hormônio está aumentando e o corpo manda diminuir, é um feedback negativo. Se o hormônio está caindo e o corpo manda aumentar, é um feedback negativo também. E o positivo, prof? Então, me explica aí o positivo. O negativo eu entendi, mas quero saber o positivo para poder entender melhor isso.
O positivo, gente, ele vai a favor do estímulo, ele vai no mesmo sentido do estímulo. Ele é pouco frequente no nosso corpo, no nosso organismo, tá? Então, normalmente a gente traz dois exemplos de feedback positivo, mas existem outros, que é no parto e durante a ovulação, tá? Então, por exemplo, tem um determinado momento que a criança já alcança um tamanho ideal e começa a estimular o útero e o corpo da mulher a produzir ocitocina, não é isso? E quanto mais ocitocina, melhor, porque o útero contrai com mais força, mais intensidade, com mais frequência, e isso vai promover o nascimento do bebê. Então, mais ocitocina, mais contração, mais ocitocina, mais ocitocina, mais contração, pluft, o bebê nasceu. Então, você tem uma resposta a favor do estímulo, mais e mais e mais e mais. Não teve uma regulação, como no feedback negativo. Foi quanto mais melhor para desencadear um evento. Isso é feedback positivo. Outro exemplo de feedback positivo. Em determinada fase da ovulação, né, estrogênio e progesterona começam a ser produzidos em resposta a um outro tipo de hormônio que a gente vai ver que é o LH. Então, mais LH, mais LH, mais LH, e mais estrogênio, mais progesterona, e mais, e mais, e mais, e mais, pluft. A mulher liberou o ovócito, ou óvulo, como comumente é chamado na fisiologia. Então, mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, pluft, ovulou. Então, isso é um feedback positivo. E o feedback positivo, ele pode estar atrelado a uma coisa ruim, porque por exemplo, na gravidez, o útero pode contrair de uma forma muito intensa. Tem um outro exemplo também que é bem comum, que é na coagulação. Então, se a pessoa se machucou, se tem uma hemorragia, o corpo faz com que haja recrutamento de plaquetas, plaquetas, plaquetas para formar um tampão hemostático. Só que essas plaquetas podem estar sendo recrutadas de uma forma muito intensa, além do necessário, aí forma trombos, né, coágulos, e isso pode obstruir algum vaso sanguíneo. Então, é isso. O feedback positivo vai a favor do estímulo para gerar algum evento, e o feedback negativo, ele vai na contramão do estímulo a fim de regular, de controlar, de manter a constância de alguma atividade ou de algum hormônio no nosso organismo. Sendo que o feedback negativo, ele pode ser classificado em três tipos, que é o feedback negativo de alça longa, o feedback negativo de alça curta e o feedback negativo de alça ultra curta. Então, vou pedir para que vocês observem essa imagem aqui, que a gente vai ver na próxima aula, que fala sobre o eixo hipotálamo, hipófise e órgão-alvo, tá vendo? Então, o hipotálamo produz hormônios que, ó, envia comando para a adenipófise, e aí a adenipófise produz hormônios que envia comando para determinado órgão-alvo. Então, pensando no ciclo sexual feminino, por exemplo, o hipotálamo produz o hormônio chamado de GnRH, que vai atuar sobre a adenipófise, que vai produzir hormônios LH e FSH, que vai atuar no ovário para promover o desenvolvimento do ovário, e o ovário vai produzir hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona. Então, quando, gente, eu tenho o hipotálamo produzindo o hormônio que atua sobre a adenipófise, tá? E eles se comunicam aqui, a adenipófise também produz hormônio que vai interferir na atividade do hipotálamo, eu tenho um feedback de alça curta, ou é como se eles estivessem próximos. Então, o hormônio produzido pela adenipófise interferindo na atividade do hipotálamo. Então, eu tenho um feedback de alça curta. Quando eu tenho um hormônio produzido pela glândula alvo interferindo tanto na atividade da adenipófise como na atividade do hipotálamo, eu tenho um feedback de alça longa, é como se ele estivesse distante, tá?
Então, no caso do ciclo sexual feminino, estrogênio e progesterona interferindo nada na hipófise e no hipotálamo, eu tenho feedback de alça longa. E tem o feedback de alça ultra curta, que é quando o hipotálamo, o hormônio produzido pelo hipotálamo, interfere na atividade do próprio hipotálamo. Aí eu tenho um feedback de alça ultra curta, que ele fica aqui. Então, letra C é um feedback de alça ultra curta, letra B é um feedback de alça curta, e letra A é um feedback de alça longa, que todos eles são negativos, tá? Então, aqui só o exemplo, né, de um feedback positivo, que é o exemplo melhor, trazido pela fisiologia, que é o do parto, né? Quanto mais ocitocina, melhor, e mais ocitocina, e mais ocitocina, e mais ocitocina, até fazer o bebê sair. É um exemplo clássico de feedback positivo, tá certo? Então, entender feedback positivo, negativo, a diferença entre um e outro, feedback de alça curta, de alça longa, de alça ultra curta, líquido intracelular e líquido extracelular, como é que ele se distribui no nosso organismo, tá? E é isso, queridos.